Olá, queridos seguidores, queridos amigos, bem-vindos à Palavra Diária. Hoje começamos a leitura do Evangelho de São Lucas. Vivenciamos bons momentos com o Evangelho de São Mateus. Agora, pelos próximos 3 meses, até ali o final do ano litúrgico, nas missas de segunda a sábado, vamos ler o Evangelho de São Lucas. E começamos hoje com o capítulo 4. Capítulo 4, versículos 16 a 30, que retrata a ida de Jesus à sinagoga de Nazaré. Sabemos, quando Jesus chega na sinagoga, ele lê um trecho do livro do profeta Isaías. As primeiras palavras desta citação, que está em Isaías 61, dizem: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres." O Espírito Santo esteve presente na vida de Jesus já na concepção no seio virginal de Maria. São Lucas diz no início do Evangelho, no capítulo 1, versículos 26 a 38, diz o anjo para Maria: "O Espírito descerá sobre ti." De fato, a Virgem Maria só pode ter o Filho de Deus feito homem em seu seio pela ação do Espírito Santo. Tanto que o credo diz assim: concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. É importante ver a ação do Espírito Santo, porque São Lucas faz questão de frisar isso. Já no batismo, ali no final do capítulo 3, se diz, como também encontramos esta cena, que é a cena do batismo, em Mateus, em Marcos, também em João, que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. São Lucas, ainda no início do capítulo 4, diz: Jesus, repleto do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e pelo Espírito era conduzido deserto adentro. Antes do versículo 16, versículo 14, se diz: pela força do Espírito, Jesus voltou para a Galileia. E assumindo, como ele faz na sinagoga de Nazaré, que o texto de Isaías estava se cumprindo nele, pois ele diz: hoje cumpriu-se esta palavra da Escritura que acabais de ouvir. Corrobora ainda mais essa teologia do Espírito Santo. O Espírito Santo esteve presente em Jesus. Os padres da igreja, que são aqueles escritores ali entre os séculos II, século IX, século VIII, século IX, afirmam que quando Jesus recebe o Espírito Santo no Jordão, depois de ser batizado por João, ele recebe o Espírito Santo como cabeça da igreja, para que fosse possível que os membros recebessem também, o que acontece no dia do nosso batismo. Mas voltando para o texto proposto pela liturgia, São Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 30. Jesus assume 2 perspectivas que para nós são fundamentais. São fundamentais para entender a missão de Jesus. É o que está logo no início da citação de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres. E depois, o fim da citação, para proclamar o ano da graça do Senhor. São essas 2 perspectivas. Para os pobres é dada a proclamação do Evangelho, o Evangelho da salvação, o Evangelho da libertação, o Evangelho como força e riqueza para os pobres. E depois, a graça que é dirigida a todos. É de se admirar também que Jesus, ao citar Isaías 61, não complete o texto, não leia a frase final, pois no texto de Isaías diz: e proclamar o ano da graça do Senhor e o dia da ira do nosso Deus. Jesus não lê esta expressão. Poderíamos perguntar, mas por quê? Certamente evitando aquilo que depois se chamou o conflito das interpretações. Mesmo que nós saibamos esta expressão no Antigo Testamento, ira de Deus,
não tem nada a ver com sentimentos de revolta, sentimentos de mágoa, sentimentos de repulsa, sentimentos de vingança que pode existir no coração humano. Deus, e muito menos Jesus, o seu Filho, Deus não tem este sentimento. Ira de Deus significa a ação de Deus de libertar o homem do pecado. A ira de Deus é contra o pecado, contra o mal, jamais contra o ser humano. Jesus afirma também que a universalidade do seu anúncio se dá não somente para os judeus, mas para todos. Esta é a realidade que nós também devemos entender desse texto. Ele até cita os dois casos do Antigo Testamento, um com o profeta Elias, outro com o profeta Eliseu, da ação de Deus de ter compaixão da viúva de Sidônia, ter compaixão de Naamã, o sírio. Eram estrangeiros, mas Deus, na sua ação e no seu amor por nós, não tem fronteiras. Deus não tem limites no seu amor. Ele ama a ponto de entregar o seu filho. Foi isso, queridos amigos, que encantou os discípulos. Os discípulos começaram a ver que em Jesus Deus cumpria suas promessas. É bem verdade, devemos notar que este encanto entrou numa certa crise com a cruz. Lucas vai reportar isso no capítulo 24, com os dois discípulos de Emaús. Mas sabemos, o encanto foi retomado e podemos dizer que foi retomado com mais força ainda com a presença do ressuscitado na vida deles e na nossa vida. Você, querido amigo, querido seguidor, você já se encantou por Jesus? Ou o encanto que Jesus trouxe para você na sua vida de fé, na sua presença na igreja, na sua ação, no seu seguimento a Jesus, você renova este encanto todos os dias? Escutar a palavra de Deus, deixar que Jesus conduza a sua vida pelo Espírito ou no Espírito, faz com que o encanto seja renovado. Eu desejo que este encanto renove o seu coração, renove o meu coração, renove o coração de todos. Que você tenha um dia abençoado. E até amanhã, se Deus quiser.